Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia Vive. Hoje, começando uma série chamada A Centralidade da Palavra de Deus. Você que está chegando agora, você que está nos conhecendo agora, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos falando da centralidade da palavra de Deus na nossa vida, e aqui no capítulo 8 do Evangelho segundo João, o Senhor Jesus está falando para um grupo de judeus, aqueles que creram quando ele estava fazendo o discurso, o contexto dessa palavra, que o Senhor Jesus estava discursando no meio de judeus, no meio de fariseus. Existia uma contenda dos judeus para com ele, dos fariseus mais que nada para com ele, mas o contexto dessa palavra vai nos dizer que no meio daquele grupo de judeus houve um grupo que creu na palavra do Senhor Jesus. Para esse grupo, como está descrito no versículo 31, para esse grupo o Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Senhor nos diz que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaríamos, é porque para alguém ser liberto, ele precisa estar preso. E é exatamente isso que acontece quando as pessoas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Quando as pessoas não têm o conhecimento da verdade, elas estão presas na ignorância a respeito de Deus. O que nos traz luz a respeito de Deus, o que nos traz conhecimento a respeito de Deus, é a palavra de Deus, porque por ela começam todas as coisas. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo João, ele vai dizer no versículo 17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a santificação vem pela palavra de Deus. E em 2ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo escreve: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nessa série, nós vamos estar abordando assuntos que nos levem ao entendimento de que sem o conhecimento da palavra de Deus, nós não podemos ter uma vida saudável, uma vida com Cristo, uma vida que nos leve a sermos nova criatura. Amém? Eu estou muito feliz de que estejamos juntos nessa jornada para nós entendermos mais da palavra de Deus, para nós nos aprofundarmos mais na palavra de Deus e para nós sabermos que sem Ele nada podemos fazer. Para você, aonde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Obrigado a todos e glória a Deus. Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia Vive. Estamos novamente com a série A Centralidade da Palavra de Deus. E antes de fazermos a leitura, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. A nossa leitura principal de hoje está em Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nessa série trouxemos como proposta
mostrar, à luz da Bíblia, a importância da palavra de Deus na nossa vida. Essa leitura, entendo eu, seja uma das principais quando se trata de começar a entender a figura do Cristo, começar a entender a figura de Jesus. Essa leitura muito bem explicita, muito bem explica que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus é a palavra de Deus encarnada. E ele diz aqui, João diz aqui, que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A palavra é a que ilumina a nossa vida. E ele diz, a luz resplandece nas trevas. E aqui já se instala um antagonismo entre luz e trevas. O que eu entendo com isso? Que quanto mais da palavra de Deus eu tenho dentro de mim, menos trevas eu tenho. Porque a palavra de Deus ela vai iluminar a minha vida, ela vai iluminar o meu entendimento. Mais adiante, no mesmo livro de João, ele vai dizer, no capítulo 6, versículo 63, reproduzindo palavras do Senhor Jesus, ele diz, o Senhor Jesus diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Mais uma vez, o Senhor Jesus está enfatizando que o que nos traz vida, o que nos dá um alimento sólido na nossa vida são as suas palavras. E ele despreza a carne, porque ele diz, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita. Então, nós, aqueles que estamos aqui carregando o Evangelho de Cristo, aqueles aqui que estamos apregoando as boas novas, estamos numa batalha. E qual é a batalha? É a batalha entre a luz e as trevas. E com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos levar luz para os outros e trazer luz para a nossa vida. Eu quero convidar mais uma vez os irmãos a fazer mais uma leitura para nós continuarmos a entender. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus, com minúscula, desse século, cegou-lhes o entendimento aos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Mais uma vez, dessa vez o apóstolo Paulo, enfatizando a luz do evangelho. A luz é aquilo que tira as trevas. No começo, nós líamos que a luz resplandece nas trevas. E aqui o apóstolo Paulo vai aprofundando e vai dizendo que se o evangelho está encoberto, é para aqueles que não têm o entendimento ainda. É para eles que está encoberto. Mas aqueles que não têm o entendimento ainda, eles têm um porquê. E aqui ele diz que o Deus, e eu enfatizo aqui, o Deus com minúscula, o Deus desse século, cegou-lhes o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. O Deus desse século, aquele que veio para se opor, aquele que veio para cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Eu estou falando isso mais de uma vez para que fique bem claro. A incredulidade das pessoas tem um porquê. A incredulidade das pessoas tem um alguém por trás. E aqui Paulo está descrevendo quem está por trás da incredulidade. Quem está combatendo contra o Evangelho. Quem está combatendo contra a luz do Evangelho. E para nós que estamos encarregados de levar o Evangelho às nações, nós temos a responsabilidade de fazer isso conforme Paulo descreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2,
versículo 25 e 26, ele diz: instruindo com mansidão os que se resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Por isso que nós enfatizamos a importância e a centralidade da palavra de Deus, porque Paulo fala muito bem aqui que aquelas pessoas que ainda se resistem, aquelas pessoas que ainda não se arrependem, elas estão presas nos laços do diabo. E cabe a nós, aqueles que pregoamos o Evangelho, que essas pessoas recebam a luz da palavra de Deus. Para você, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Obrigado a todos e glória a Deus. Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, A Bíblia Vive. Hoje estamos trazendo mais um capítulo da nossa série, A Centralidade da Palavra de Deus. Antes de nós fazermos a leitura, quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. A nossa leitura principal de hoje está na Carta aos Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo, desde o começo da Carta aos Romanos, e principalmente nessa parte, está enfatizando a que eu entendo seja uma das melhores, se não a melhor definição do que é o Evangelho de Cristo. Ele diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. E já de cara estamos falando de salvação, um dos pontos fundamentais da nossa caminhada cristã. Em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35, o Senhor Jesus, chamando assim a multidão, Marcos escreve aqui no versículo 34, diz: e chamando assim a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No versículo 35 ele diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Essa mesma passagem está também registrada no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, dos versículos 24 a 28, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, dos versículos 23 a 27. O mais interessante é que Mateus só escreve: qualquer que perder a sua vida por amor de mim. E Lucas escreve: qualquer que perder a sua vida por amor de mim, diz assim, e qualquer que se envergonhar das minhas palavras. A diferença aí entre os evangelhos sinóticos, mas Marcos pontualiza e sinaliza e usa a palavra evangelho, E Paulo já nos disse que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só que Paulo, ele usa também a palavra se envergonhar, assim como o Senhor Jesus usa no Evangelho de Lucas, do quanto que é importante não somente crermos na palavra do Senhor Jesus, senão também nós não temos vergonha de dizer às pessoas o Evangelho de Cristo, de dizer às pessoas em que nós cremos, em quem nós cremos, E Paulo está falando a respeito de salvação de todo aquele que crê, porque não é somente a gente ouvir, mas a gente também tem que crer
nas palavras do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 8, ele fala assim: tome a sua cruz e siga-me. Essa frase siga-me significa que há um caminho pela frente. Se eu tenho que seguir o meu mestre, significa que há um caminho pela frente. Há uma trilha que eu tenho que fazer para eu poder seguir a Cristo, para eu poder estar com Ele, para eu poder andar com Ele. E aí ele diz, por exemplo, ele diz aqui em Lucas, disse: qualquer que não se envergonhar das minhas palavras, né? Porque quem se envergonhar das minhas palavras, dele também se envergonhará o Filho do Homem. Ou seja, se nós nos envergonhamos de Cristo, Cristo também vai se envergonhar. E quando eu estava falando a respeito de caminhada, ele disse assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Perdê-la-á como? Perdê-la como? Será que eu vou morrer? Simplesmente isso, morrer? Não, aqui ele está falando a respeito de uma mudança de vida. Quando está falando a respeito de perder a nossa vida, é perder a nossa vida que tínhamos antes, para nós ganharmos uma nova vida com Ele, uma nova vida nessa caminhada de conhecê-lo. Amém? Eu quero convidar agora os irmãos a abrir a palavra de Deus novamente na carta de Paulo aos Romanos. Por quê? Porque nós estávamos falando a respeito de caminhada. E no capítulo 10, no versículo 15 da carta aos Romanos, ele diz assim, Paulo escreve: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aqui ele está falando de formosura e ele está falando de pés. Pés também nos remetem à caminhada. E ele diz quão formosa é a caminhada daqueles que anunciam as boas novas, aqueles que anunciam o Evangelho. Quão formoso é o caminho, quão formoso é o andar, é o caminhar, a forma de viver daqueles que anunciam o Evangelho. E ele diz aqui, como está escrito, quão formosos os pés. E aí, quando Paulo fala como está escrito, ele está se remetindo a Isaías, capítulo 52, versículo 7, que diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, faz ouvir salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. O teu Deus reina. E é exatamente isso que nós estamos trazendo hoje para a nossa meditação. Estamos trazendo salvação, a importância da palavra de Deus, a importância do Evangelho na salvação da nossa vida, na salvação da nossa alma, a importância do Evangelho na nossa caminhada e como o Evangelho, como viver uma vida anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas, não somente com a nossa boca, mas também com a nossa forma de viver, com a nossa forma de agir, com a nossa forma de andar, né? Porque nós estamos andando seguindo os passos do Mestre. E aqui se fala de pés, se fala de caminhada, se fala de salvação, se fala de uma mudança de vida e como o fato de nós andarmos com Jesus muda a nossa vida, transforma a nossa vida, e de quão importante é anunciar as boas novas para que outras pessoas que ainda não ouviram, ou para que outras pessoas das quais ainda não é o tempo devido, elas também recebam aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Eu quero deixar vocês com essa meditação para o nosso dia, para essa nova oportunidade que tivermos de nos encontrar, e quero te lembrar, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos. Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia Vive. Hoje com mais uma entrega da nossa série, A Centralidade da Palavra de Deus.
Antes de nós fazermos a primeira leitura, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 4, diz: E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Essa passagem faz parte do que o evangelista Lucas descreveu como a tentação de Jesus no deserto. E essa passagem também está relatada em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Eu estou lendo a Bíblia Almeida, Revista e Corrigida. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A tentação de Jesus também está descrita no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1, versículo 9 a 11, mas 9 a 13, na realidade, 9 a 13. Mas Lucas, por ser um evangelho um pouco mais rápido, né? São somente 16 capítulos e nós conhecemos a dinâmica do Evangelho de Lucas. Lucas não se detém muito em detalhes a respeito da tentação de Jesus, mas o que nos traz a reflexão nesse dia é a respeito da palavra de Deus. Eu quero analisar junto com vocês hoje essa fala de Jesus. Essa fala de Jesus no meio daquela contenda, podemos dizer assim, no meio daquela contenda com o inimigo, ele sendo tentado. Nós conhecemos a passagem, né, onde o Senhor Jesus passa pelo batismo, né, e depois ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e logo de 40 dias de jejum, né, a primeira tentação que o inimigo faz com ele é a respeito do pão. É essa mesma que está descrita aqui, né, onde Satanás diz que se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E a resposta de Jesus disse assim: E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Assim descreve Lucas. E na realidade, essa fala de Jesus, ela está originalmente no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, onde o autor escreve: E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Essa passagem que Jesus usa para refutar, para responder à tentativa de Satanás, ela nos leva a uma reflexão muito profunda. Daí o entendimento e o análise a respeito da centralidade da palavra de Deus na nossa vida. Por quê? Porque se nós analisarmos com atenção a resposta do Senhor Jesus, nos leva a entender que não somente com coisas materiais o homem pode ser satisfeito. Esse é o primeiro análise que eu quero fazer nesse dia com os irmãos. Não só de coisas materiais, não só de coisas desse mundo, o homem pode ser, não só com coisas desse mundo, o homem pode ser satisfeito. E aí, a resposta de Jesus para o inimigo nos leva a entender que Jesus tinha um entendimento muitíssimo maior do que o inimigo tinha. Por quê? A tentação do inimigo na nossa vida, e isso que eu quero começar a analisar com os irmãos nesse dia, a tentação do inimigo na nossa vida sempre vai ser com coisas atreladas a esse mundo. Por exemplo, quando ele tenta Jesus e ele leva Jesus ao pináculo do templo e mostra-lhe todos os reinos e a glória desse mundo, em Lucas capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer: e disse-lhe o diabo: dar-te-ei
a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e o dou a quem eu quero. Mais uma vez, esse outro versículo nos leva ao entendimento, como já conversamos aqui anteriormente. O mundo jaz no maligno e o Deus desse século, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, o Deus desse século, ele tem poder sobre tudo que são coisas materiais. E somente com essas coisas é que ele pode nos tentar. Por isso que temos que estar muito atentos àquilo no qual nós colocamos a mão, a procedência daquilo que nós colocamos a mão, porque não tudo que chega à nossa mão provém de Deus. Agora, tem uma coisa que nós não temos nenhuma dúvida que vem da parte de Deus, e é a sua palavra. Por isso, nesse dia, eu quero levar os irmãos a esse entendimento. Tome cuidado com as coisas que você coloca a mão nesse mundo, porque essas coisas podem te afastar de Deus. Agora, tem uma coisa que não vai te afastar de Deus, muito pelo contrário, vai te levar cada vez mais a Ele, e é a sua palavra. E aí, o Senhor Jesus, na terceira tentativa do inimigo, quando ele lhe mostrou os reinos do mundo e a sua glória, o Senhor Jesus lhe respondeu: está escrito, mais uma vez, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Você viu que essa dinâmica, essa contenda que está relatada pelos evangelistas, principalmente por Lucas e Mateus, essa contenda, ela está feita em base à palavra de Deus. Na primeira tentativa de Satanás, Jesus responde que está escrito que nem só de pão viverá o homem. Na segunda tentativa de Satanás, quando ele já diz: lança-te daqui, porque escrito está, dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, ou seja, está escrito que Deus ia dar ordem para que os anjos salvassem Jesus se ele se jogava do pináculo do templo. Ao que Jesus responde: não tentarás, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E na terceira tentativa, que é aquela que nós conversamos agora, Jesus volta a usar da palavra de Deus para refutar as tentativas de Satanás. Por isso, eu volto a repetir, o inimigo tem sobre nós o poder de nos tentar com coisas a respeito desse mundo. E o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquilo que pode nos trazer força para a nossa vida, que pode nos mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa mente, que pode mudar o nosso entendimento, isso provém sempre da palavra de Deus. Eu quero deixar os irmãos nesse dia com essa reflexão. Leia a Bíblia, porque só a palavra de Deus que pode trazer alimento para a nossa vida. Para você que está aqui comigo hoje, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e obrigado a todos.